Deus é muito coerente, não muda de uma posição para outra. A sugestão de Satanás, no entanto, vem com ideias e pensamentos soltos. Geralmente, bastante desconexos e sem definição objetiva. Satanás fomenta a confusão e dúvida, mas a voz de Deus dá tranquilidade e é sempre bastante clara, ainda que suave, sem tom ameaçador. Temos observado que quando nos dispomos a atentar para a voz do Espírito em nosso íntimo, Satanás imediatamente nos ataca com pensamentos contraditórios e confusos. Mas como firmar a nossa mente no Senhor? Hebreus capítulo 8, no verso 10 e 11 diz assim: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, ou mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Abra comigo lá, já aproveita em Hebreus, capítulo 10, no verso 16, que diz assim: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. 1 João capítulo 2, no verso 27, olha o que a palavra nos revela. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Uma das atividades importantes do Espírito Santo em nossas vidas é fazer-nos lembrar de tudo o que o Senhor Jesus diz. Em João, capítulo 14, no verso 26, diz assim: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Continuando lá em João, olha o que a palavra diz. João, capítulo 14, no verso 16, olha que poderoso. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Em João 16:13 agora, ó. João, capítulo 16, no verso 13, diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Vamos lá em 1 João de novo. 1 João, capítulo 2, no verso 20 e 27 diz assim: Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Aleluia. Ele procura imprimir a verdade em nossas mentes. Para quê? Se pergunte. Para quê? Para fazer com que conheçamos a Deus e não conheçamos, mas prossigamos no Senhor dia após dia.
Talvez você esteja se perguntando por que eu estou falando tanto em meditar na palavra de Deus. Estamos sendo repetitivos para fixar esse pensamento em sua mente, para encher a sua mente com a verdade. Como você pode ver em Hebreus, capítulo 8, no verso 10 e 11, Deus já deseja imprimir a palavra na nossa mente. Olha o que a palavra diz. Hebreus 8, 10 e 11. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Para recebermos os benefícios da obra redentora do Senhor Jesus em nossa vida cotidiana, necessitamos pensar direito, pensar como Deus pensa. Pensar como Deus pensa. Colossenses, capítulo 3, no verso 2 e 3 diz assim: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Vamos nos aprofundar um pouquinho, queridos. Vamos lá em Mateus, capítulo 16, no verso 23, que diz assim: olha que poderoso. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Filipenses 4:8. Olha o que a palavra nos revela. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aleluia! Glórias a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 5 diz assim: Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Eita Deus! Olha o que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 3, no verso 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eita Jeová, fala Jesus. Você pode inclinar-se para a carne, satisfazer os desejos do corpo, ou você pode inclinar-se para o espírito, submetendo-se à verdade de Deus. E como funciona essa inclinação ou tendência? Nós cogitamos algo, pensamos em fazer determinada coisa. Aquele que cogita das coisas da carne pensa como o mundo pensa, mas aquele que cogita das coisas do espírito pensa como Deus pensa, meditando na palavra e refletindo sobre as coisas do espírito. Precisamos considerar atentamente as coisas de Deus, tendo cuidado, um cuidado contínuo com o que pensamos. Aquele que nasce de novo do Espírito e da palavra tem que vigiar muito o seu modo de pensar. A vida no Espírito não se desenvolve segundo os modos de pensar da sociedade, nem segundo as variadas doutrinas e práticas formais de religiosidade. É tarefa do Espírito Santo que habita em nós fazer com que entendamos a verdade de Deus, renovando a nossa mente. Olha o que a palavra do Senhor diz em João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos nos aprofundar nisso, queridos. João 14,16. Nós já falamos isso hoje, vamos repetir. João 14,16. Olha o que a palavra revela. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 16, agora, no verso 13, diz o quê? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Lucas agora, queridos. Lucas, capítulo 24, no verso 49. Olha o que a palavra nos revela. E eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eita, Senhor! Abra comigo lá agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 7, que diz assim: Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, os impediu. Olha aqui, queridos, Paulo chegou lá onde ele pretendia evangelizar e o Espírito Santo impediu ele de entrar naquele lugar. Por quê? Porque ele tendeu para a vontade da carne. Vamos lá, queridos, 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 10 diz assim: Mas Deus se revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos lá em 1 João de novo, para você fixar isso no seu coração. Capítulo 2, no verso 20, diz assim: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Agora nós vamos lá no versículo 27 de novo. Olha o que a palavra nos revela. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. É nossa tarefa ouvir a voz de Deus e esconder a palavra de Deus na mente, para sermos livres das astutas ciladas do diabo. Salmo 119, no verso 11, diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, mente, para eu não pecar contra ti. Eu vou citar o exemplo de Maria de novo para você, está lá em Lucas. Lucas, capítulo 2, verso 19 e no verso 51, olha o que diz a palavra. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Olha o 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Nossa cultura está corrompida. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz assim: O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Vamos nos aprofundar. Abra lá no Salmo. Salmo 130, no verso 3. Olha o que a palavra nos revela. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Se tu, ó Senhor, registrasse o pecado, quem escaparia? Fica essa pergunta para mim e para você, queridos. Abra lá em João, capítulo 3, no verso 21. Olha o que a palavra revela. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no versículo 1, diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Eita, Senhor. Fala conosco, Pai. Não há nada em nossa cultura e religião formal que nos leve a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Necessitamos de transformação e isso começa na mente. Romanos, capítulo 8, versos 5 e verso 7 diz assim: Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam as coisas do espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Vamos ler agora o 8, Romanos 8, 5, dos 5, 6 e 7. Olha que profundo. Porque as coisas que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas as que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha que poderoso. Eu quero me aprofundar nisso com você, queridos. Abra comigo lá em João, capítulo 3, no versículo 6. Olha o que a palavra nos revela. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. 1 Coríntios 2,14. Olha que poderoso. Quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? É, Verdadeiro show. tava mesmo, só faltou Jesus aqui.